Aqui é João Diniz, arquiteto. Estou aqui para falar sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Neste fevereiro de 2022, nós estamos justamente há 100 anos desse evento que é marcante e significativo para a arte e para a cultura do Brasil. No momento existem várias versões a respeito desse acontecimento. Alguns os veem como o principal fato fundador de nossa cultura artística, literária, musical, nas artes visuais, na arquitetura, e outros dizem que naquela semana específica nada de tão grandioso aconteceu. E essa grandeza que a gente tem hoje foi inventada ao longo destes anos. Essa polêmica fica por conta dos historiadores, dos críticos, dos acadêmicos, dos ensaístas, e eu acho muito positivo que existam essas várias versões e que isso seja discutido nesse momento atual, onde a nossa cultura está num ponto de inflexão, onde o governo atual não se dedica muito a valorizá-la e mais a combate, tentando esquecer todo o legado já apresentado e criado por todos esses artistas brasileiros geniais ao longo da nossa história. O Brasil é, sem dúvida, um país modernista. As manifestações mais genuínas de nossa arte e nossa cultura se deram a partir do século XX, do começo do século XX, e foi aí que a nossa identidade como país latino-americano, inovador, falante de uma língua portuguesa, que é o único país que tem essa língua na América Latina, foi no século XX que essa cultura se manifestou. E a Semana de Arte Moderna, sem dúvida, foi uma semana que trouxe luz pela primeira vez a este fato. São vários os personagens que participaram dessa semana, alguns muito conhecidos, muito badalados, como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos e diversos outros, e alguns são até esquecidos. Então essa listagem de nomes é uma responsabilidade complexa de não deixar ninguém de fora e de trazer luz a cada um deles, destacando o papel que cada um destes tiveram nesta semana. É importante não deixar ninguém de fora nessa lista de nomes, e com certeza haverão nomes aí esquecidos que foram importantes, mas eu quero dar atenção aqui, talvez ao principal nome dessa semana, que é o Mário de Andrade. Mário de Andrade é um provocador, um poeta, um escritor, um estudioso do folclore brasileiro, da música brasileira. E, sem dúvida, Mário de Andrade, junto a Oswald de Andrade, foi o principal motor dessa semana, o pensador, a pessoa que conceituou a semana, que colocou ela para funcionar, né? Naquela época, há 100 anos atrás. Então eu tenho um livro aqui das poesias completas de Mário de Andrade, publicado em 1972 pela editora Martins Fontes, justamente com o Ministério da Cultura. E esse livro me chamou a atenção, eu era bem novo na época, comprei esse livro, já sabia da importância de Mário, comprei esse livro e tomei um susto, assim, com o prefácio interessantíssimo, que é a abertura desse livro, e que funciona como um manifesto de todo o procedimento modernista e de todo o programa cultural proposto
pelo Mário de Andrade. Então eu vou ler alguns trechos aqui desse livro, justamente na abertura do livro, que é o prefácio interessantíssimo. Farei algumas leituras a seguir e comentarei durante a leitura algum desses aspectos. Então o prefácio interessantíssimo começa assim: está fundado o desvairismo, e este prefácio, apesar de interessante, é inútil. Quando sinto impulsão lírica, escrevo sem pensar tudo o que meu inconsciente me grita. Penso depois, não só para corrigir, como para justificar o que escrevi. Daí a razão deste prefácio interessantíssimo. A poesia tende a despojar o homem de todos os seus aspectos contingentes e efêmeros para apanhar nele a humanidade. Sou passadista, confesso. Aí é interessante perceber que o Mário de Andrade se considera um passadista, né? Sendo que a semana estava justamente ligada ao futurismo, né? E ao modernismo. Continuando. Mário diz: não sou futurista, disse e repito, tenho pontos de contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. A culpa é minha. Sabia da existência do artigo e deixei que caísse. E deixei que saísse. Tal foi o escândalo que desejei a morte do mundo. Era vaidoso, quis sair da obscuridade. Hoje tenho orgulho, não me pesaria reentrar na obscuridade. Pensei que se discutiriam minhas ideias, que nem são minhas, discutiriam minhas intenções. Já não me calo, tanto ridicularizariam o meu silêncio como essa grita. Todo escritor acredita na valia do que escreve. Se mostra, é por vaidade. Se não mostra, é por vaidade também. Não fujo do ridículo, tenho companheiros ilustres. Querem um pouco de teoria? Acredito que o lirismo nascido no subconsciente, acrisolado num pensamento claro ou confuso, cria frases que são versos inteiros, sem prejuízo de medir tantas sílabas com acentuação determinada. Entroncamento é gueto para os condenados da prisão alexandrina. Há, porém, raro exemplo dele nesse livro: uso de cachimbo. Que a arte não seja, porém, limpar versos de exageros coloridos. Exagero, símbolo sempre novo da vida, como do sonho. Por ele, vida e sonho irmanam, e consciente não é defeito, mas meio legítimo de expressão. O exagero não é defeito, mas meio legítimo de expressão. O belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Existe a ordem dos colegiais infantes que saem das escolas de mão dadas 2 a 2. Existe uma ordem nos estudantes das escolas superiores que descem uma escada de 4 em 4 degraus, chocando-se lindamente. Existe uma ordem ainda mais alta na fúria desencadeada dos elementos. O impulso lírico clama dentro de nós como turba enfurecida. Seria engraçadíssimo que a esta se dissesse: alto lá, cada qual berre por sua vez,
E quem tiver o argumento mais forte, guarde-o para o fim. A turba é confusão aparente. Quem souber afastar-se idealmente dela, verá o imponente desenvolver-se dessa alma coletiva, falando a retórica exata das reivindicações. Uso palavras em liberdade. Sinto que o meu copo é grande demais para mim e ainda bebo no copo dos outros. O passado é lição para se meditar, não para reproduzir. E aí, mais no final do prefácio interessantíssimo, o Mário diz: aliás, versos não se escrevem para leitura de olhos mudos. Versos cantam-se, urram-se, choram-se. Quem não souber cantar, não leia. Quem não souber urrar, não leia. Quem não souber rezar, não leia. E está acabada a escola poética do desvairismo. É isso, pessoal. Deixei aqui alguns fragmentos de ideias do Mário de Andrade e da Semana de Arte Moderna de 22. São cacos incompletos nos quais estou pensando recentemente. Que todos nós entendamos o que essa semana representa para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. Para mim, a consciência da existência dela é muito importante, porque a partir deste livro, Paulicéia Desvairada, que eu peguei quando eu tinha 18 anos, fundou-se toda a minha ideia de produção profissional até. Comecei no curso de arquitetura e a partir daí eu pensei no que seria uma arquitetura expandida e passei a produzir, juntamente com meus projetos, diversas ações no campo da poesia mesmo, das artes visuais, do cinema e da música. Então, para mim, a consciência da existência desse modernismo brasileiro que teve essa luz há 100 anos atrás é muito importante e eu quero seguir com ela. E convido que sigamos juntos nesse caminho. Um beijo para todos, João Diniz.